Bom dia, como é que você está? Eu quero começar hoje a nossa reflexão pensando sobre a nossa forma de interpretar o mundo e a vida. As coisas, elas não são do jeito que são, elas são de acordo com a interpretação que a gente dá. E aí, quando a gente às vezes conversa com 3 filhos da mesma casa, o irmão mais velho, o irmão do meio, o irmão mais novo, e você pergunta sobre aquele pai, aquela mãe, o filho mais velho vai dizer uma coisa, o filho do meio vai dizer outra, o do pequeno vai dizer outra. É claro que a gente tem que contar que do primeiro filho os pais ganharam um pouquinho de experiência. Do segundo filho também, alguns, né? Porque tem pai e mãe que só tem filho e, enfim, às vezes o mais velho que lute para cuidar dos outros. Porém, numa família funcional, né? E funcional não é perfeita não, tá, gente? Porque não existe. A gente vai ver que aquele pai do mais velho, que ganhou experiência no do meio, quando chega no mais novo, às vezes o tanto que batia não bate mais, o tanto que gritava não gritava mais. Como eles foram trabalhando, produzindo, financeiramente às vezes a família melhorou. Então quando você pergunta sobre a criação pro mais velho, pro do meio e pro pequeno, eles vão dizer coisas diferentes. Às vezes o mais velho vai dizer, meu pai é muito tranquilo, muito sereno. Meu pai. E você vai perguntar no meio? Não, Deus me livre, tenho medo do meu pai. Minha mãe que era esse lugar. Então, cada pessoa tem uma vivência e interpreta a vida de forma diferente, ok? E às vezes, o pai e a mãe, que também são pessoas, nossos pais são pessoas, eles têm interpretações de que o filho mais velho precisa de estudar, que precisa de amparo, porque ele é o representante da família, ainda em 2025. Ainda existe isso. Mas por que eu estou explicando isso? Porque hoje a gente vai pensar um pouquinho sobre essa questão dos gatilhos que são ativados através das programações internas que a gente tem. E as programações são o quê? Memórias. Boas ou ruins, funcionais ou disfuncionais. Está em nós, ok? Vamos lá. Compreendendo as palavras escritas, compreendemos as palavras escritas ou faladas não pela ação consciente, ok? Programada e diretiva do eu, mas pelo pacto dos gatilhos emocionais com as janelas da memória. É como a visão, né? É minha vista que vê? Não. A vista pega o estímulo, manda por hospital, o hospital faz o quê? Traz a informação. Primeiro eu vejo, pego o estímulo, chega aqui atrás no hospital e volta a informação. E Lorena, mas é tão rápido. É rapidíssimo, por isso que a gente não percebe. Mas é assim. Às vezes você pergunta assim pra pessoa, sei lá, temos daltônico, né? Ah, e esse livro é laranja. Não, não, é vermelho. Não, não é rosa. Cada um vai ver de uma forma diferente. Por quê? Porque a leitura, a interpretação foi ensinado de forma diferente. Se dependesse do eu encontrar cada janela a partir dos estímulos com que temos contato, não teríamos uma resposta inicial tão rápida, não seríamos espécie pensante que somos, olha. Por causa dessa memória, olha o que Jung falava e a neurociência fala isso, ó. Neurociência fala isso. Jung falava sem neurociência. Em meu inconsciente, o inconsciente da minha família e o inconsciente coletivo, universal. Viemos do barro, temos mineral, nascemos de uma geração que perpetuou, então vem vindo os códigos genéticos da espécie. Okay? A neurociência diz que nós temos o cérebro reptiliano do bicho, né? O nosso bicho aqui, ó, lutar, fugir, paralisar, sobrevivente. Temos o sistema límbico, emocional, e temos o neocórtex, que é o que nos diferencia de todos os outros mamíferos, tá? Nesse caminho, a gente vai ter aqui o nosso emoção, que os animais também têm, e vamos ter o réptil, né? O reptiliano, que vai ser esse lugar da sobrevivência. Esse aqui é igualzinho, a neurociência prova isso, ao homem da caverna, os primitivos. Não mudou, porque a gente precisa sobreviver. Hoje, o nosso medo não é o jacaré, o leão, o escorpião, não é a cobra. Hoje é comparação, rede social, tecnologia andando desenfreada. Mas o medo continua. Só que, como as gerações fluíram, os medos mudaram, ok? Então, vamos lá.
A ação do gatilho da memória é fenomenal e chega os estímulos em bilhões de dados na base da memória com uma rapidez surpreendente. Você acabou de ler minhas palavras quase que na velocidade da luz, graças ao seu magno fenômeno. Sem ele, o eu ficaria confuso e não identificaria linguagem, sons, imagens dos mais diversos ambientes. Não seria um leitor. Sem o pacto dos gatilhos, como as janelas da memória, reitero, não seríamos uma espécie pensante. No entanto, com esse pacto podemos também ser uma espécie aprisionada. Todas as fobias, como a fobia social, claustrofobia, a acrofobia, medo de altura, são decorrentes dele. As obsessões e as dependências de drogas também, como protagonista do gatilho que se abre das janelas Killer imediatamente. O que é janela Killer, Irlane? Quem lê Augusto Cury sabe, então eu vou te explicar. Janelas Killer são as janelas estressantes, as janelas até de defesa. O problema é quando ela só ela abre, que a gente tá o tempo todo se defendendo. E aí a gente faz o quê? Fica um gato pronto para atacar, um felino, ó. Nosso reptiliano fica lá para atacar. E aí isso é terrível, porque a gente pode dar mais, a gente pode ativar o neocórtex e falar assim, eu até boto a mão nele, ó, falo assim, neocórtex, por favor, me ajuda, senão eu arranho essa outra criança. Porque quando eu desregulo, é a minha criança encontrando a criança do outro. E aí eu quero arranhar ele. Só que eu não posso não, quero não, minha mãe não deixa não, quero não, posso não. Não pode, não dá pra arranhar quem nos fere, não dá pra jogar da escada igual Nazaré Tedesco, não dá, não pode jogar o amiguinho da escada, não é mais amiguinho, deixa ele no caminho, tá bom? Se por um lado o gatilho da memória é um grande auxiliador do eu, por outro pode ser um grande algoz, por abrir janelas doentias, pode levar a atos falhos, ou a interpretações distorcidas, asfixiantes, superficiais ou preconceituosas. Sabia que a base do preconceito preto, branco, homossexual, deficiente, ruivo, tem sarna, tem vitiligo, tá tudo nessas janelas. A gente precisa ampliar a nossa consciência. Somente ampliando a nossa consciência que a nossa sociedade será mais saudável. E não se engane. Quando você fala assim, essa sociedade não tem jeito não, essa sociedade tá um horror. Meu amor, veja só. Olha só, você faz parte da sociedade. Então, se a sociedade tá esquisita, pega o espelhinho, sabe aquele espelhinho que a gente vê a gente? Pega o espelhinho. Irlânia, mas o Mandurinha só não fez verão. Mas uma pessoa saudável, os neurônios espelhos nos ajudam nessa pesquisa. A gente consegue modelar comportamentos saudáveis. Se tem todo mundo gritando, brigando, não sei o que, e você fala assim, gente, calma, não é bem assim. Né? Não é desse jeito. Será que é assim? Não vamos brigar, não. Vamos tentar resolver. Mas vamos dar mole pra essa pessoa. Não é mole, não. É só ficar aqui, sabe? Sem matar ninguém. Todo mundo com um réu primário na mão, assim, coisa boa, né? A gente tem que pensar assim. Porque senão, com esse negócio de política, por exemplo, a gente brigou com a família. A gente bloqueou pessoas nas redes sociais. Não é legal, sabe por quê? Porque o presidente continua sendo presidente e minha mãe continua sendo minha mãe. Palavras da minha mãe. Eu vou ter morrido, mas na hora que você chegar num lugar e apresentar o documento, vai perguntar, filha de quem? Mônica. Filha de quem? Itamar. Então, isso não dá pra tirar da memória. Seus pais foram falíveis. Perdoa-os e faça melhor com a sua vida. Tenha um domingo de paz, de bênção, de alegria, em família. E até amanhã.